Olá, pastor, boa noite. Aqui quem fala é Luciano. Eu estava vendo aqui o relato, dos irmãos através do WhatsApp. Eu, por muitos anos, eu fui pastor dessa instituição lá em Vila Velha, no Espírito Santo. E o que me acontece aí? Naquela época, a gente entrava na inocência, né? A gente acreditava que era, era realmente em prol das almas, coisa e tal. E eu larguei tudo na época. Na época de 19 anos, abandonei minha casa, abandonei tudo aqui no Rio de Janeiro e parti para lá para fazer a obra. Vou fazer um pouco resumindo para não demorar muito. E quando cheguei lá, fui para uma igreja, fui para Vitória e depois me colocaram em Vila Velha. Então eu estava numa igreja lá em Vila Velha que os obreiros eram Jardim Colorado. Os obreiros eram muito sacrificados. Então chegou uma época que eu estava lá na igreja e o pastor não ficava muito na igreja, porque a igreja estava bem pouca gente. O pastor, na época, como eles falam, era um pastor de peso, e ele foi colocado lá, tipo assim, em um castigo, e ele não ficava na igreja. Então quem fazia mais culto era eu, que era auxiliar dele. Então eu conversava muito com os obreiros. Eu gostava e sempre gostei de ler muita Bíblia. Então quando o pastor não estava, eu chamava os obreiros para reunir, na época eram uns 8 obreiros, reunia os obreiros para a gente conversar um pouco. Eu começava a ler a Bíblia, que eu sempre fui apaixonado por leitura da Bíblia. E quando eu estava lendo, o pastor chegava e falava assim: rapaz, o que você está fazendo? Não na presença dos obreiros, depois me chamava no canto. Eu falava: ó, pastor, lendo a Bíblia, a igreja não está pouca gente, daqui a pouco nós vamos evangelizar. E eu gostava de ler a Bíblia. Eu falava: rapaz, para de ler a Bíblia, porque acontece que você está bitolando os obreiros. Os obreiros ficam aqueles obreiros bitolados na Bíblia, não sei o que. Então não quero que você leia a Bíblia para os obreiros. Estou falando assim bem rápido para resumir, o que eu passei lá. E com aquilo dali eu fiquei assim meio que transtornado. Eu falei: como é que pode? Uma igreja, a gente não pode. Eu cá para mim, não pode ler a Bíblia para os obreiros. Fiquei meio que espantado com aquilo. E com aquilo foi indo. Aí depois o pastor foi tirar esse pastor de lá e me deixaram tomando conta da igreja. Por eu ser muito dedicado, glória a Deus na época, por esse motivo fiquei. Então eu comecei a reunir uns obreiros e falei assim: olha, gente, dona, a dona obreira tal, obreiro não sei quem, por que não está trabalhando na obra? Ela falou: pastor, porque eu não tenho sapato. E eu, pela minha criação, minha mãe sempre me ensinava a ajudar as pessoas, aquilo a gente vinha de berço. Eu pegava a minha ajuda de custo que eles me pagavam na época e fui e comprei sapato para obreira, comprei gravata para outro obreiro, que o pessoal lá da Terra Vermelha, que está lá em Vila Velha, quem de Vila Velha sabe, pessoal muito sacrificado. Isso aí bateu na sede, que eu estava ajudando os obreiros a comprar o uniforme. Com a minha ajuda de custo, eu era solteiro na época, eu achava que não custava nada, e eu tô bem, e era minha criação, minha mãe me ensinou assim. Aí o bispo na época, hoje já tá no mundo, tem mais demônio do que tudo aí no mundo, me chamou, ó, vem pra sede, me tirou da minha igreja e falou: olha, você não deve ter pena de obreiro. Você pega a sua ajuda de custo, você está ajudando os obreiros para comprar. Eu falei: ô bispo, não custa nada, bispo. Eu tenho minha ajuda de custo, dá para eu comprar minhas coisinhas, meu almoço, ele leva a comida para mim, a gente reúne. Ele falava: você é muito pastor, muito bonzinho, você é muito bonzinho, você não pode ser bonzinho. Entendendo? E eu perdi a minha igreja naquela época e fui para a sede. Como que eles me botaram limpar banheiro? Porque eu ajudava os obreiros, eu conversava, eu lia a Bíblia, a gente ia para a praia orar, a gente ia para a praia visitar. Eles achavam que eu tinha que botar o pé no pescoço dos obreiros. Não aceitava aquela situação, sabe? Entendeu? Esquece aquele mandamento: amarás teu Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Para eles isso não existe. Então aquilo eu fui ficando só entristecido com aquilo. Quando chegou uma certa ocasião,
Eu meio a meia luta, depois me botaram lá para Laranjeira, depois me botaram lá para Linhares, e graças a Deus eu sempre gostei de trabalhar na época muito na obra de Deus. E a igreja foi crescendo, depois me trouxeram para a sede, na sede no centro de Vitória. Me colocaram na reunião para eu fazer a reunião na sede, a reunião começou crescendo. Aí veio um pastor do Rio de Janeiro que quis falar que era queimado. Me botaram para Vitória na época. E o pastor perdeu a reunião para mim. E colocaram. Depois esse pastor me chamou no canto, ele mais outro pastor, me agrediu. E falou que era me falar com o bispo na época. Me agrediu fisicamente, diante de Deus. Que eu não queria mais fazer reunião. Bateu no meu rosto, pintaram o cão. Aqueles homens estavam possuídos pelo Satanás. E eu não aguentei a pressão. Arrumei minhas coisas e vim embora. Quando chegou aqui na minha cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio, eles ligaram aqui pro estado do Rio de Janeiro. Falaram, ó, tá vendo aquele Luciano, tal, que tá em Vila Velha? Reuniram os obreiros todinho, falaram que eu tinha saído, porque eu tinha roubado a igreja e tinha me prostituído com a obreira. Aquilo, meu pai, que era ímpio na época, foi parar no ouvido do meu pai ficou transtornado, meu filho nunca fez isso, meu pai ímpio. Essa alma como a do meu pai, que nunca se converteu, quem vai ser cobrado vão ser eles. Porque eu saí por livre, espontânea vontade e dizia que eu tinha prostituído e roubado a igreja. Entendeu? E eu, na época, na minha inocência, pedia para trabalhar de obreiro. Eles chegaram para mim e falaram, sabe o quê? Que eu não podia ser obreiro, porque não tinha vaga de obreiro. Os caras tão endemoniados assim. Então, fiquei na igreja, sofri 2 anos, sendo humilhado, indireta, que eles fazem isso. Suportei. Aí depois fui para a Assembleia de Deus, me afirmei e tal, coisa e tal. Depois de muitos anos, eu retornei na Universal de novo, por tanto eles insistir, porque lá é o nosso lugar, aquela pressão que eles vai, porque aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E aquela coisa na minha cabeça, a gente acaba retornando. Voltei. Fiquei lá, aí vira e mexe, queria que eu fosse para a sede, dar testemunho na televisão. Que eu era ex-pastor, que eu não sou filho pastor, não estou preparado, porque eu vou falar o que na televisão? Eu vou falar uma coisa, se o meu vizinho sabe que eu não estou vivendo aquilo, ah, mas o bispo quer que você vá. Eu falei, eu não vou. Aí por eu não ter ido, começou a rejeição. Até meus parentes, irmãos dentro da igreja, estavam botando contra mim. Entendeu? Os caras são um cão, rapaz. Isso tem convênio com Satanás, esse povo. Tem. Então, é aquela coisa toda. Tem uma certa ocasião, esse meio tempo eu falei que eu não ia, aí aquele prestígio meu de eu ter retornado, aquele triunfo todo, aquela euforia deles a favor de mim tinha acabado. Eu já não era mais aquela coisa mais, porque eu tinha que passar a dizer que eu era ex-pastor, que eu tinha matado, roubado, prostituído, que eu tinha dado tiro, coisa que eu nunca tinha feito, eles queriam que eu fosse lá para falar. Igual a maioria das pessoas vão, gente da minha família. Desculpa, vou dar testemunho na televisão de falar alguma coisa que eu não, que a gente tá vendo como é verdade, meu Deus do céu, eu fico abismado. Ah, eu fazia isso. Eu falei, meu Deus, quando que meu primo fazia isso? Fui criado junto com ele, nunca vi fazer isso. Mas ele bota pra falar na televisão. Eu tô falando, gente, diante de Deus não é conversa fiada, não. A maioria do que testemunha é mentira. Teve um que falou que era isso, que era chefe de tráfico. Depois a polícia foi até atrás do cara. O cara não era chefe de nada, falou bobagem na televisão. Entendendo? Aí tudo bem. Virou tombou. Tô lá dentro da igreja, daqui a pouco eu tô vendo a minha sobrinha, que é obreira, chorando. E eu, quem querer falar, investigo daqui, investigo dali. Daqui a pouco, só que a menina foi namorar um rapazinho. Ela, 3 anos mais velha que é o cara. Ó, o maior preconceito é dentro da igreja. 3 anos mais velho do que o cara. Só que a menina já tinha sido do mundo, já tinha se perdido, coisa e tal. E o rapaz é um rapaz jovem. O regional falou pro rapaz não namorar mulher rodada. Porque o rapaz tinha que procurar uma moça virgem, porque a menina já era rodada, a menina tinha vindo, gente, a menina tinha vindo do mundo. A menina tinha vindo de uma vida de prostituição, e ele já sabia, porque a menina tinha contado à esposa do regional que a menina não era moça. Ele foi falar pro rapaz, essa mulher é mulher rodada, já foi na mão de todo mundo no mundo, agora vem aqui para a igreja, você é um rapaz. Não, você tem que procurar. Ah, pastor, eu depois desse dia, eu nunca mais voltei para a igreja. Minto, depois desse dia eu andei indo uns dias, mas depois desse dia eu fiquei muito abatido com aquilo. E entendendo, o rapaz pegou, ficou transtornado, dentro da igreja acontecendo isso. Entendendo? Então são eles, pai.
Eles são os falsos profetas. Isso aí é o joio crescendo no meio de... Tem gente que fala assim, mas por que a Igreja Universal cresce? Porque Jesus disse, deixai o joio crescer. Lê a história do joio e do trigo, para no tempo certo ser separado e queimado. O joio cresce também, o joio é parecido com o trigo, é parecido com o crente, com o cristão. Mas no final dos tempos vai ser separado. E teve um dia, eu fui lá no tal da noite de Abraão que inventaram lá. Culto. Eu falei, vou para a igreja que é a melhor coisa que eu faço. Eu fui para a igreja, já estava meio revoltado, parti para lá. Aí chegou lá o pastor, quem tem o seu carro? Eu fui, levantei minha mão, tem meu carro e minha moto. Pastor, Deus está pedindo o seu carro. Aí eu olhava para mim, olhava para o lado, que jeito? Tipo botando terror. Mas eu sou macaco velho, meu filho. Quando ele vem com fubá, meu angu já tá pronto há muito tempo. Falei, sai daí, demônio. Aí, daqui a pouco, teve uma senhora aqui na igreja que pegou o carro dela, Deus pediu o carro dela, ela não deu. Sabe o que aconteceu com ela? Ela tombou com o carro e morreu a filha dela. Cuidado você, hein? Que Deus está pedindo o seu carro no altar e você não quer dar. Cuidado, hein? Cuidado. Como quem diz assim, se a gente não der o carro, a gente capota. Pastor. Eu falei, Deus, Senhor, me perdoe, mas não vem para cá mais não. Eles vêm aqui em casa, eles me chamam, eles falam que Deus tem um plano. Eles choram que eu tenho um chamado de Deus na vida. Que eu já fui pastor, que isso que não sei o quê. Irmão, mas depois que você entra lá dentro, que você vai ver, tem gente que fala assim, isso aí é coisa de gente... Eu não preciso disso, eu tenho a minha vida muito bem. Depois que eu saí da Igreja Universal, que eu fui passar a ter carro, casa, moto, a minha casa é boa, graças a Deus. Depois que todo dia é um tal de oferta para isso, oferta por isso, oferta para o cinema, oferta para não sei quem, é quentinha, é livro, é não sei o que, aí fica na porta da igreja, Deus me perdoe, igualzinho cego, pedindo moeda para botar para as criancinhas e arroz para fazer quentinha para vender. Gente, ninguém aguenta isso. A pessoa vai para a igreja para se refazer espiritualmente, a pessoa sai de lá atribulado, doido. Você chega lá com 50 contos, você sai ainda devendo. Que isso? Isso é igreja, isso é um comércio, gente, pelo amor de Deus. Ninguém está falando mal e está querendo destruir a igreja universal, não, gente. Pare e analisa. O dízimo dá amém, glória a Deus. A sua oferta dá amém, glória a Deus. Mas botar demônio para segurar a tua oferta, se você não der, o demônio vai te matar lá fora. Meus irmãos, faça a prova de Deus, leia a Bíblia. Eu, quando era pastor, eu sempre gostei de ler muita Bíblia. Eu tenho bastante livros aqui, entendendo? Porque eu gosto de ler, eu gosto de ler tudo, entendendo? Mas eles me proibiam como pastor de ensinar a Bíblia. Eles não gostavam que eu ensinasse a Bíblia. Aquilo que foi abrindo meus olhos. Você vê na Igreja Universal como é que eles lêem a Bíblia. Eles só lêem a Bíblia puxando para o lado do sacrifício. Tudo é que não sei quem que virou, que atirou, que tombou por causa do sacrifício. E que não sei quem por causa do sacrifício. Meus irmãos, abra seus olhos, cara. Mas se, irmão, se a Igreja Universal é a igreja do falso profeta, por que ela cresce? Porque o trigo, o joio, a Bíblia diz que cresce junto com o trigo. O dever do joio é crescer. Jesus disse, não é para os ceifeiros, não, deixar e crescer junto. Não quer dizer que isso é de Deus, não. Tem muita gente, a senhorinha que obreiro entrou na igreja, o professor aposentado tinha um carrinho. A mulher não tem mais carro nenhum, a mulher anda a pé com uma sacola do supermercado aqui, pai. A mulher, antes de ser da igreja, a mulher tinha uma vida razoável. A mulher com 70, ela vai fumar, anda a pé. Que deu o carro para a campanha Israel, tem mais de 5 anos, está esperando resposta até hoje. Aí vai falar com o pastor, que fala, porque não deu com fé. Quem não dá um carro com fé, rapaz? Uma crise que o país está hoje, se você der 10 reais, porque você tem fé, ô idiota. Burro. Me perdoe, desculpa minha expressão, minha indignação. Entendendo? Dá mais um carro. Aí o pastor fala porque não deu com fé, porque não deu com o coração tá sujo. Para aí, pastor, vai pra Fábio. Tá bom, então fica aí meu desabafo. Abra os seus olhos, irmãos. Hoje em dia, só Deus por nós. Nós estamos na misericórdia.